Fala maníacos, estamos de volta com mais um Manias. Eu me chamo Cleibio, trabalho na Gibi Maníacos e esse é o Gibi Maníacos Channel. E a resenha da vez é O Mundo Sem Fim, uma graphic novel que veio pelo Pipoca e Nanquim para o Brasil e que fez uma campanha lindíssima com algumas lojas, além, é claro, de ter sido vendida normalmente pelo e-commerce. Então, se liga nessa resenha e eu vou dividir com você a minha experiência de ter lido essa obra. Publicado no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, essa graphic novel lindíssima de Jaime Delano, que fez também roteiros de Hellblazer e de Homem Animal, com a arte impactante de John Higgs, que também trabalhou em Watchmen e A Piada Mortal. Aqui no Brasil, publicado pelo Pipoca e Nanquim, essa graphic novel chegou em capa dura e fez um barulho tremendo, porque o Pipoca e Nanquim deu início a uma iniciativa incrível aqui no Brasil, selecionando algumas lojas para participar de uma campanha com um bookplate autografado pelos artistas, né, um bookplate limitado, onde só algumas lojas receberam uma cota com esse bookplate. Isso causou um barulho porque foi uma tremenda novidade aqui no Brasil. Você poderia adquirir a HQ regularmente pela Amazon, pelo e-commerce ou pelas lojas físicas de comic shop, livrarias, mas somente algumas lojas no Brasil receberam essas cotas com esse bookplate. E essa edição lindíssima chegou na Gibi Maníacos, que foi uma das lojas participantes e fez a pré-venda da campanha. Legal! Em Mundo Sem Fim, a gente vê uma história muito exótica. Por assim dizer, eu acho que, lendo essa graphic novel, eu acho que foi uma das histórias mais esdrúxulas que eu já li. Um futuro pós-apocalíptico, onde o planeta ele se torna um organismo vivo, muitas das vezes chamado por uma das sociedades sobreviventes como o hospedeiro. O mundo se dividiu em dois núcleos que conflitam pela sobrevivência nesse mundo pós-apocalíptico, né? O planeta ele se torna um organismo vivo, os mares se tornam mares de sangue e ácido, e o planeta tenta sobreviver ao que causou a sua própria quase extinção, que é a humanidade. De um lado, nós temos os homens que começam a enxergar a mulher como uma ameaça e tentam extingui-las da face da Terra, ao mesmo tempo que tentam controlar o planeta e o que sobrou do lado masculino através de castas. E através de manipulação genética, eles conseguem controlar o nascimento das crianças, priorizando os homens e escravizando algumas mulheres e as reeducando através de manipulação genética e de relação abusiva para que eles conseguissem extrair apenas o prazer para algumas determinadas castas e, novamente, encherem suas fileiras e seus exércitos com o sexo masculino. Em contrapartida, do outro lado do planeta, você tem uma pequena sociedade de mulheres tentando sobreviver e, é claro, lutando contra essa predominância masculina, criando sua própria mitologia e introduzindo a sua própria realidade com relação a tudo isso que está acontecendo. De um lado, você tem a força masculina opressora e do outro lado, digamos assim, as mulheres oprimidas tentando sobreviver a isso tudo com uma utopia mais ligada à natureza. Nesse planeta, em Mundo Sem Fim, nesse planeta arrasado pela humanidade, esses dois núcleos se colidem e tentam sobreviver buscando a superioridade sobre o seu sexo oposto. Nesse meio, esse conflito, a gente tem uma mulher que acaba nascendo por meios naturais, diferente do que vem acontecendo, e é perseguida pela sociedade masculina, sendo vista como uma criatura que iria trazer destruição para o mundo, né? E através disso, o Jaime Delano ele introduz na história um novo homem que acaba nascendo, né? As castas superiores criam um homem para perseguir essa mulher e utilizam todo o melhor que eles têm do material genético para criar esse perseguidor. Esse personagem, apesar não é o da capa, que muita gente confunde, o personagem que está na capa é só um bucha de plantão, é só um vigilante. O personagem que se torna o perseguidor dessa mulher, ele é o Irmão Ossos. Ele seria um arauto, um Guts, né? Porque a obra ela bebe muito da água de muitos outros folclores ou mitos e romances que a gente conhece, né? Então ele lembra muito o Guts na aparência, em algumas coisas também lembra o próprio Griffith, e mistura isso tudo com muita violência,
com muita perseguição, ódio e uma busca implacável para extinguir aquela que seria a última mulher que poderia gerar um filho no planeta. E no meio disso tudo você tem como pano de fundo o conflito entre os dois gêneros, que culminam numa grande batalha épica final com muita destruição, muita violência e a união desses sexos novamente. Eu vou evitar dar muito spoiler de como termina para que não estrague a sua experiência. Antes de dar a minha opinião final sobre Mundo Sem Fim, eu quero falar um pouco sobre a arte. Cara, o John Higgs, ele trampa muito bem com arte, apesar de não ser um padrão de arte que eu aprecio tanto. A da capa até que eu confesso que ela me chama muita atenção, mas no geral a arte principal da história ela é impressionante, mas não é uma arte que me atrai. Eu sou muito a favor de cores mais vivas, cores mais quentes, como a gente costuma chamar, tanto que minha série de HQs favorita Eu Odeio Contos de Fada, sou mais inclinado para Marvel do que para a própria DC, então essa escolha de cores mais sombria, mais fria, me incomoda bastante e me deixa pouco imerso. Mas eu sei que a galera curte muito. Em alguns momentos eu acho a arte até um pouco poluída, mas essa densidade, essa camada de coisas grotescas, de escolha de cores bem escuras, elas caem muito bem na escolha da narrativa, Haja visto que a gente está falando de um mundo totalmente destruído, em que a poluição e todo aquele caos, ele se une a organismos vivos, carne. Em meio a isso você tem ferro, metal, armadura, combate, sangue, vísceras. Então eu acho que a escolha de arte que o John Higgs implementou ali no trabalho faz jus ao que está sendo entregue pelo roteiro. Então assim, faz uma composição muito boa. Bom, pra gente concluir, do que eu achei, na verdade isso tudo. E volto a dizer, é só um achismo, é sobre gosto. Como eu sempre falo com vocês, não fiquem com a minha opinião, procurem um gibi, vão ler, vão folhear, porque é importante você ter a sua própria opinião. Antes de a gente chegar ao final desse vídeo, vou fazer aquele seu apelo, curte aí, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo, deixa a sua opinião nos comentários e me dá dica do que eu possa buscar para dividir essa experiência de leitura com vocês. E voltando aqui para o Mundo Sem Fim, cara, confesso para vocês que foi uma experiência muito diferente. Eu acho que de tudo que eu já li desde a infância, essa é a história mais exótica, mais esdrúxula que eu já li na minha vida. Pensa você num planeta, pique The Walking Dead, o planeta morreu, ou mais pra frente, universo cyberpunk, planeta todo destruído, você descobre quem acabou com isso tudo foi o homem. Porém, o planeta, além de terminar numa toxicidade, numa poluição e numa guerra, ele se tornou um organismo vivo. Assim, montanhas de furúnculo, assim, mares de sangue e ácido. Cara, é um bagulho muito louco. É homem caçando mulher, tampando na porrada, escravizando mulher. É a mulher tampando na porrada com homem, culto a mulheres, mulheres seminuas, porrada. Tem momentos em que você olha pra arte e nitidamente você enxerga imagens ali e relevos lembrando genitálias. Barbaridade. E falando em genitália, meu irmão, o que tem de chimbica gigante, são portais de chimbica, são grutas de chimbica. Batalha final, em meio ao espírito, à vontade e se quebrando a vontade de espírito do cara enquanto o cara transa com a mulher. E você vê chimbica gigante, o cara não sabe se entra nas chimbicas, se sai. É como se o Garth Ennis resolvesse escrever Berserker e do nada ele estivesse lendo o primeiro mangá da vida dele. É uma coisa muito, muito louca. É uma experiência muito única. Apesar de você, como eu falei, você ter vários elementos visuais que lembram Berserker, lembram algumas outras obras de fantasia que nem tem nada a ver com esse tipo de mundo criado aqui. Não sei se alguém aqui já assistiu A Lenda do Demônio na Band. É fácil identificar alguns elementos aqui que é visto nesse anime hentai que foi exibido na Band há mais de uma década atrás. Tem muita coisa facilmente identificada em outras obras, mas mesmo essa vitamina toda batida no liquidificador consegue te entregar uma experiência única. Eu confesso que em alguns momentos na van ou na fila do correio, que eu curto muito ler na rua, na minha mochila tem sempre alguma leitura, eu confesso que eu precisei fechar mais a HQ e ler num ângulo quase que impossível de se ler. A HQ ela abusa do preto,
do marrom, do roxo, do vermelho principalmente. Apesar da capa ter um tom muito quente, muito vivo, não acho que dentro da HQ vai ser assim. Pelo contrário, os tons tendem a ficar mais frios, mas entregam ainda assim uma arte muito impactante, num estilo que muita gente gosta, né? Quem leu algumas coisas de Sandman, né? O Neil Gaiman escolheu alguns artistas que entregaram muitas artes assim. Diferente da Piada Mortal, apesar de ser o mesmo artista. Eu acho que a Piada Mortal ela tem cores mais frias, mas é mais limpo, é menos poluído. Vale a experiência, eu nunca tinha lido nada igual, foi uma coisa muito única e acho que vale. Acho que vale a pena ter na prateleira, acho que vale a pena ter na coleção e acho que foi uma boa escolha para a campanha do Pipoca e Nanquim, né, com a iniciativa do Bookplate. Mas vale a você. Acho que não é um gênero que vai agradar a maioria, tá? Apesar de ter curtido um pouco a experiência. Talvez passe despercebido para você que aquela montanha lembre um falo gigante, ou que talvez aquela caverna ou aquele portal da cidadela para você seja só um portão e eu talvez tenha enxergado uma vagina gigante. Um tabaco bem massa. Mas é isso. Essa é a minha experiência com o Mundo Sem Fim. Algo muito único, algo muito divertido e acho que merece estar na estante da galera. Parabéns ao Pipoca e Nanquim pela iniciativa. Fico muito feliz de ter contribuído por algo inovador no mercado e ter participado dessa campanha junto com a Gibi Maníacos. Então é isso, até o próximo Manias. Espero que vocês possam ler também, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Beijunda e até breve.